Na pequena cidade de Santa Esperança, as noites silenciosas carregavam o peso da preocupação e da incerteza. A praça principal, outrora cheia de risadas e vendedores ambulantes, agora parecia um reflexo da crise que assolava a região. Entre as famílias que enfrentavam essas dificuldades, estava a Diana, uma jovem mãe solteira de 28 anos. Ana havia perdido o emprego na fábrica têxtil que sustentava a cidade, deixando-a com poucas economias e muitas contas acumulando. Seus dias começavam antes do amanhecer, com um café forte e a esperança de encontrar alguma solução para alimentar sua filha de 8 anos, Luísa. A única coisa que parecia manter Ana de pé era sua fé. Desde pequena, ela frequentava a igreja do bairro, um lugar simples, com bancos de madeira e paredes descascadas. Lá, ela encontrava um refúgio nas palavras do pastor João, um homem bondoso que sempre dizia: os desafios da vida não são maiores que a força que Deus nos dá para enfrentá-los. De uma noite, enquanto Ana dobrava uma pilha de roupas para o trabalho temporário, ouviu Luísa perguntar: você acha que tudo isso vai passar? Ana hesitou. Como explicar para uma criança que ela mesma não sabia a resposta? Mas com um sorriso cansado, respondeu: vai sim, minha filha. A gente só precisa ter fé e continuar. Essas palavras ficaram martelando em sua mente enquanto ela se preparava para mais o que a fé realmente poderia fazer por ela. Era o início de uma jornada em que Ana descobriria o poder transformador de acreditar, mesmo quando tudo parecia perdido. Na manhã seguinte, Ana saiu cedo para procurar trabalho, com Luísa ainda dormindo sob o cobertor remendado. A cidade estava tomada por um ar de desânimo, portas de comércios fechadas e rostos cansados cruzavam as ruas. Ela foi até uma pequena padaria onde já havia trabalhado como ajudante. O dono, seu Arnaldo, um homem de meia idade com olhos bondosos, balançou a cabeça com pesar. Ana, eu adoraria te ajudar, mas mal estou conseguindo pagar meus próprios funcionários. De lá, ela seguiu para a praça central, onde voluntários da igreja organizavam uma distribuição de alimentos. Na fila, encontrou Dona Cida, uma senhora idosa que vendia frutas em uma barraca improvisada. Ana, querida, aceite isso como presente, disse ela, entregando um saco com algumas laranjas. Deus não nos abandonou. Embora grata, Ana sentia o peso de depender da ajuda dos outros. Aquela noite, na reunião semanal da igreja, ouviu o pastor João falar sobre a passagem bíblica que diz: a fé sem obras é morta. Essas palavras ecoaram em seu coração como um lembrete de que era preciso agir, mesmo quando o caminho parecia escuro. De volta para casa, Ana começou a refletir. Sentada à mesa com um pedaço de papel e uma caneta, decidiu listar suas habilidades: costura, limpeza, culinária. Então teve uma ideia. E se começasse a oferecer pequenos reparos de costura para os vizinhos? Luísa, amanhã a gente vai começar algo novo, disse ela, abraçando a filha. Na manhã seguinte, Ana saiu determinada. De casa em casa, bateu as portas dos vizinhos com um sorriso sincero. Alguns ofereceram pequenas encomendas, uma barra de calça para ajustar, uma camisa para consertar. Era pouco, mas trouxe um fio de esperança. Ao longo das semanas, Ana começou a sentir algo mudar. Não era apenas sobre os pequenos ganhos financeiros, mas sobre como sua fé aliava para encontrar força onde antes havia apenas desespero. Em cada oração antes de dormir, ela agradecia pelas oportunidades que surgiam, mesmo que pequenas. Mãe, você parece mais feliz, disse Luísa uma noite. É porque eu acredito, minha filha. A fé está nos ajudando. Mas a jornada de Ana estava apenas começando. Quando tudo parecia estar se ajeitando, um novo desafio surgiu. A máquina de costura que usava, emprestada por uma amiga, quebrou. Sem ela, Ana não conseguiria cumprir as encomendas que garantiam um básico para sua família. Com o coração apertado, Ana foi novamente até a igreja, desta vez não apenas para buscar consolo, mas para pedir orientação. Lá, encontrou um pastor João. Deus não nos dá desafios que não possamos superar, Ana. Confie, mas continue agindo. E assim, ela começou a buscar outras formas de continuar. Sem a máquina, ofereceu-se para trabalhos manuais, como pregar botões e dobrar roupas. Aos poucos, a comunidade começou a perceber sua resiliência e se mobilizar para ajudar. Apesar do apoio da comunidade, os dias de Ana eram uma montanha-russa emocional. Algumas semanas traziam mais encomendas e pequenos alívios financeiros, enquanto outras eram marcadas por dias sem trabalho. Certa tarde, enquanto caminhava para entregar uma roupa ajustada, Ana viu a multidão reunida na praça central. Curiosa, se aproximou e encontrou um grupo de homens da prefeitura anunciando um projeto de revitalização no centro da cidade. A princípio, parecia uma boa notícia, mas logo veio a revelação amarga. Várias casas e comércios próximos à praça seriam demolidos para dar lugar a novos empreendimentos. Entre as residências marcadas para desocupação, estava a casa onde Ana morava de aluguel. De volta para casa, Ana sentiu o peso da notícia. Sem economias suficientes, onde ela e Luísa poderiam morar. Por mais que sua fé fosse forte, a sensação de desamparo começou a se infiltrar em seus pensamentos. Naquela noite, depois de colocar Luísa para dormir, ela chorou silenciosamente. Uma oração pediu força. Deus, sei que o Senhor está comigo.
Mas está Curious, difícil she enxergar o approached caminho. and found Por a group favor, of city me mostre o que officials fazer. announcing No dia a seguinte, enquanto conversava revitalization com Dona Cida project. na feira, At Ana first, contou sobre it sua seemed like good situação. news, Eu já passei but por algo then came parecido, the Ana, revelation. disse a senhora. Several Minha casa homes foi and levada por uma businesses near the enchente anos square atrás. would be Achei que demolished fosse o to fim, make way mas for Deus new colocou developments. anjos no meu caminho. Among the Tenha fé, buildings menina, marked for e não eviction deixe de lutar. was the house Inspirada where pelas Anna palavras, rented a Ana small decidiu room. agir. Foi Back até a home, prefeitura para Anna se felt informar the sobre weight seus of the direitos news. e descobriu que teria Without direito a um enough auxílio aluguel. savings, Embora where o valor would fosse she pequeno, and Louisa era uma live? luz no fim do That túnel. night, Mais uma after vez, putting Ana Louisa percebeu to que a fé não era apenas sleep, esperar, she cried mas silently. acreditar In enquanto se prayer, movia em she direção a pleaded uma for solução. strength. Nos God, dias que se I seguiram, know you Ana are começou a with me, planejar sua but it's mudança. hard to see Entre the uma way encomenda e forward. outra, ela Please buscava show me um what to novo lar. do. Entretanto, The next o day, desafio maior while surgiu. talking to Quando Dona sua Cida saúde at the começou a market, fraquejar. Anna Ana acordava shared her exausta, com situation. dores no corpo, I mas went não through podia parar. something Dia, similar, enquanto Anna, costurava a the luz de uma elderly vela, woman já que a said. conta de luz estava Years atrasada, ago, Luísa I entrou lost na my sala e home segurou to a sua mão. flood. Mãe, I thought você it was precisa the end, descansar. but Ana God sorriu, placed mas por dentro angels sabia in que my não podia path. se dar Have esse faith, luxo. dear, Aquela noite and decidiu don't buscar stop ajuda fighting. médica na clínica Inspired by comunitária. those Lá, words, encontrou Marina, Anna uma took enfermeira action. que também She frequentava a went to the igreja city e hall to conhecia sua learn história. about her rights Ana, and você discovered está she was sobrecarregada. eligible for a small Seu rental corpo precisa de assistance. cuidados It tanto wasn't quanto much, sua alma. but it was Vamos a marcar light alguns at the exames, end of the mas tunnel. acima de tudo, Once again, confie que isso é Anna apenas uma realized fase. that faith Marina wasn't também just about sugeriu que Ana waiting. conversasse It com was um grupo about de mulheres da believing igreja while que estavam taking steps organizando uma towards a ação solidária solution. para ajudar Days famílias passed, em situação and de Anna vulnerabilidade. searched for a new Relutante, home mas encorajada, while continuing Ana her decidiu work. participar. But then, No encontro da igreja, another challenge Ana compartilhou arose. sua história. Her health Ela falou das began to dificuldades, fail. mas também She da woke up força que encontrava exhausted, na fé. her body Suas palavras aching, tocaram but she profundamente couldn't as outras afford to mulheres. stop. E juntas One night, começaram a as she planejar sewed by formas de candlelight, apoio mútuo. her electricity Algumas ofereceram bill roupas overdue. para Ana consertar, Louisa entered the enquanto room and outras held her sugeriram hand. uma campanha Mom, para you need arrecadar to fundos rest. para comprar Anna uma nova smiled, máquina de but costura. inside, Enquanto isso, she knew algo she mudou didn't have dentro that de Ana. luxury. Pela primeira vez That em night, meses, she decided ela to sentiu seek que medical não estava help at the sozinha. community A comunidade clinic. que antes parecia There she met distante, Marina, agora se a tornava nurse um who apoio also real. attended Os church dias and knew passavam her story. e Ana sentia uma Anna, mistura de gratidão you're e impressão overworking crescente. yourself. A Your ajuda da body igreja needs e da care just comunidade as much as havia your soul. permitido que ela Let's continuasse schedule some trabalhando, exams. mas ainda But havia above all, incertezas. trust A data para a that this is desocupação de just sua a casa se phase. aproximava. Marina E also encontrar um novo lar encouraged dentro Anna do to join orçamento a women's parecia support impossível. group at the church. Enquanto organizava suas coisas em caixas velhas, Ana encontrou uma foto antiga de sua família. At the meeting, Ela, she seus shared pais her e sua irmã struggles. mais velha, She spoke Sofia, about her com quem não falava há anos. but also Sofia about the havia deixado strength Santa she found Esperança in faith. para morar em uma Her cidade words maior, touched the onde other conseguiu women, bom and emprego. together they A began lembrança planning reacendeu uma ways to ferida help antiga, each other. uma briga Some familiar offered que havia clothes for afastado Anna as to duas. repair, Naquela noite, while others Ana ajoelhou-se ao suggested lado a da cama fundraiser e to entre buy her a lágrimas new orou: sewing machine. Deus, o Senhor sabe o quanto dói carregar isso. Anna. Se Sofia For pode the me first ajudar, time por in favor, months, me dê coragem she para felt she procurá-la. wasn't No alone. dia seguinte, Days impulsionada por passed, sua oração, and Ana Anna pegou o felt a telefone mix of emprestado de Dona Cida gratitude e and ligou growing para a irmã. pressure. A The conversa começou support com from the silêncios church and the constrangedores, community mas had logo as allowed her to palavras keep vieram. working. Eu sei que faz But tempo, Sofia, uncertainties mas estou remained. precisando de ajuda. The deadline Não só for por leaving mim, her mas home pela was Luísa. approaching. Do outro And lado da finding a linha, new a voz de place within Sofia her soava budget seemed hesitante, impossible. mas também com While um tom de packing her compaixão. belongings into Ana, eu old pensei que boxes, nunca fosse me ligar. Anna found an Vamos old conversar. photograph Eu vou of te her ajudar. family. Enquanto isso, Her a parents, campanha organizada her pela older igreja sister progredia. Sophia, No domingo whom she seguinte, hadn't o spoken pastor to João in chamou years. Ana ao altar. Sophia Irmãos had e irmãs, left Santa todos nós Esperança conhecemos a to luta da live in nossa a irmã bigger Ana. city, Hoje, where she com a had força built de a Deus successful e a generosidade de todos career. The vocês, memory conseguimos reopened arrecadar o old suficiente wounds, para the family presenteá-la com argument uma that nova had máquina de separated costura. them. O som That dos night, aplausos e da Anna alegria knelt tomou beside conta her do pequeno bed, templo. and Ana segurava a through filha, tears, emocionada, prayed, enquanto "God, lágrimas escorriam you por know seu how much rosto. it hurts to Obrigada, carry this." obrigada a todos. Sophia could Ela help me. repetia, Please sem acreditar. give me the Porém, courage to o reach maior out teste to her. ainda estava The por next vir. day, A nova máquina driven by her significava prayer, uma chance de Anna recomeço, borrowed Dona mas também Cida's phone uma and responsabilidade called her maior. sister. Ana The precisaria conversation expandir seus started with serviços awkward e começar a silences, aceitar encomendas but maiores. soon Para the isso,
Precisaria dividir o pouco tempo que tinha entre cuidar de Luísa e administrar um pequeno negócio. Dias depois, Sofia chegou a Santa Esperança. O reencontro das irmãs foi cheio de emoção, mas também de tensões não resolvidas. Você sabe que eu sempre quis te ajudar, mas você nunca me procurou. Disse Sofia, com um tom magoado. Meanwhile, the church's fundraising campaign progressed. The following Sunday, Pastor João called Anna to the altar. Brothers and sisters, we all know Anna's struggle. Today, with God's grace and your generosity, we have raised enough to give her a new sewing machine. Depender da irmã parecia retrocesso, mas negar a ajuda significaria colocar sua filha em risco. No domingo seguinte, durante a oração na igreja, Ana novamente buscou respostas. Senhor, me ajude a entender o que é orgulho e o que é necessidade. E mostre o caminho certo. Enquanto parecia que tudo estava se encaminhando, Ana foi surpreendida por outra reviravolta. Uma das lojas que costumava encomendar seus serviços
anunciou que passaria a trabalhar como uma costureira mais experiente e equipada de uma cidade vizinha. Sem as encomendas regulares, o pequeno fluxo financeiro que ela havia conquistado começou a secar. Diante disso, Ana precisou tomar uma decisão difícil: continuar lutando sozinha ou aceitar o convite inesperado de Sofia para mudar-se para a cidade grande e começar de novo. A mudança representava um futuro mais promissor para Luísa, mas significava abandonar tudo o que ela havia construído em santa esperança. Sua casa, sua comunidade e as pessoas que a ajudaram em seus momentos mais difíceis. Mais uma vez, Ana encontrou forças na fé. Sentada na praça da igreja, olhou para o céu e disse: Deus, Sophia eu offered sei to que o help Senhor tem Anna plano. Se eu financially tiver que until recomeçar, she could me dê coragem. stabilize herself. Se eu tiver que ficar, Despite the me dê relief, forças. Anna Naquela felt manhã, conflicted. o céu em santa Depending esperança on her sister estava seemed like a cinzento, setback, anunciando uma but tempestade rejecting the iminente. help meant Ana putting havia her passado a daughter noite em at claro, risk. tentando The following decidir Sunday, entre aceitar o during convite de prayer at Sofia para church, recomeçar na cidade Anna grande sought ou answers permanecer again. em sua comunidade, Lord, onde help suas me raízes e understand memórias what is estavam pride fincadas. and Enquanto what is preparava o café necessity. da manhã, Show me Luísa the right apareceu na path. cozinha, com os Just olhos when it ainda seemed like sonolentos. everything was Mãe, falling into eu não place, quero sair daqui. another Vou sentir setback falta da hit. escola, dos One meus of the amigos stores e da dona Cida. that regularly As palavras de ordered from Luísa Anna foram como uma announced it would faca no start coração working de with a Ana. more Sua filha, que experienced havia suportado seamstress tantas from a dificuldades ao seu neighboring lado, town. agora tinha algo With a no perder com essa steady decisão. orders, Mas the Ana sabia small que o futuro de financial Luísa stability precisava Anna ser a had prioridade, built mesmo started que to significasse crumble. deixar para Faced with trás this, tudo o she que had to conhecia. make a Ao longo difficult do dia, decision: Ana tentou keep buscar struggling conselhos, on her foi own, até a igreja, or accept mas o pastor Sophia's João não estava. invitation to Conversou com move to dona the Cida, big que city disse: for a Ana, fresh start. Deus nos guia The de maneiras que move nem sempre offered entendemos Luísa no a momento. more Seja promising qual for sua future, escolha, but Ele meant estará leaving com você. behind Pela everything tarde, Anna had uma built notícia in inesperada Santa chegou. Esperança. A loja que havia Her cancelado home, as encomendas her community, decidiu retomar o and the contrato people com who Ana had helped her após through ouvir her elogios darkest sobre a times. qualidade de seu trabalho. Once again, Além disso, Anna o dono found sugeriu um strength novo modelo in de her parceria, faith. onde Sitting Ana on the costuraria church diretamente steps, she para looked eventos up at the maiores, sky como and casamentos said, e festas. "God, Era uma I know oportunidade you have a única para plan. expandir sua renda If I have sem to precisar start deixar over, Santa Esperança. give me Mas o courage. contrato vinha com If I uma have to condição. stay, Ela precisava give me comprar strength." materiais caros, That o morning, que the sky exigiria over parte do Santa dinheiro que Esperança was Sofia havia grey, oferecido. signaling Para Ana, an isso impending significava um storm. risco e também Anna had uma spent chance the de night equilibrar suas sleepless, responsabilidades trying to decide sem whether abandonar to a cidade. accept Sophia's Naquele mesmo offer dia, or Ana e stay in the Sofia place se where her encontraram roots na and pequena memories sala da casa were de Dona deeply Cida embedded. para discutir o As she futuro. prepared Eu posso te breakfast, dar o que você Luísa precisa walked agora, into the Ana, kitchen, disse still Sofia. sleeping. Lá na cidade Mom, grande, você terá I don't mais want to oportunidades. leave. Mas você I'll precisa miss my decidir se school, quer essa my mudança. friends, Ana olhou and para a Dona irmã, Cida. para a pequena Luísa Luísa's brincando words com outras crianças felt na like a rua dagger e para as to caixas Anna's empilhadas heart. nos cantos da Her sala. daughter, Sentiu a who had responsabilidade endured pesar so much como by her nunca side, antes. now Com o had coração something to apertado, lose pediu with this momento para ficar decision. sozinha But Anna e mais knew uma vez Luísa's future had ajoelhou-se to em come oração. first, Deus, even if it o meant Senhor leaving sabe o que é everything melhor they para knew nós. behind. Não sei qual caminho Throughout the seguir, day, mas confio que Anna o Senhor sought vai me advice. guiar. Nesse She went to instante, church, algo but dentro de Pastor Ana João mudou. wasn't Não era there. uma resposta She clara spoke ou uma with solução Dona mágica, Cida, who mas um simply sentimento said, de paz. "Anna, Levantou-se God com a guides us in convicção de ways que, we don't independentemente always de sua understand escolha, in the moment. sua fé continuaria Whatever sendo o choice you alicerce make, para enfrentar he will be qualquer with you." desafio. That Na manhã afternoon, seguinte, Ana anunciou sua decisão. news arrived. Ficaria em Santa The store Esperança. that had Ela explicou cancelled a her Sofia que o orders contrato com a loja decided to era sua chance reinstate de the crescer contract no after lugar onde hearing sempre viveu. praise about her Prometeu work. usar a ajuda financeira da irmã com The owner sabedoria, suggested a mas new permaneceria na partnership where cidade Anna para would criar sew for Luísa em large meio à events, comunidade que such tanto as as apoiou. weddings and Sofia, parties. embora relutante It no was a início, unique sorriu e opportunity disse: to grow se her é isso que business você acredita, without eu vou leaving apoiar. Santa Você é mais forte Esperança. do que eu imaginava. But there was a Com a catch. ajuda da igreja The e da contract comunidade, required Ana expensive conseguiu os materiais materials, necessários which para meant começar using a some trabalhar of the no novo money contrato. Sophia Mesmo had com os offered. desafios que It ainda was a viriam, risk, ela but sentia que also havia a tomado a chance to decisão balance certa. her No domingo seguinte, responsibilities Ana without subiu ao altar da abandoning igreja, her town. não como alguém pedindo That ajuda, evening, mas como Anna alguém and Sophia grata. sat Diante in da Dona congregação, Cida's small ela compartilhou house to sua história discuss the com a voz future. embargada. I can Eu give achava you que what you fé need era right só now, acreditar, Anna, mas Sophia descobri que é said. muito mais. In the É big confiar city, quando tudo you'll have parece more perdido. É opportunities, agir quando o medo but quer you nos have to parar. decide E é if you agradecer, want this mesmo change. nas dificuldades. Anna looked at O her sermão terminou sister, com todos then at cantando Luísa juntos, playing enquanto with the Ana segurava a mão de children Luísa, outside, que olhava para a and at mãe the com packed admiração. boxes in the Meses se corner of the passaram room. desde que Ana The tomou a weight of decisão de ficar em responsibility Santa had never Esperança. felt heavier. Sua pequena sala de Asking costura, for a moment organizada no alone, canto da she casa que knelt in conseguiu prayer alugar com o once auxílio more. da igreja e da irmã, God, estava you know mais what is
movimentada do que nunca. O contrato com a loja havia crescido, e Ana agora contava com a ajuda de outras mulheres da comunidade que ela mesma treinou para costurar e bordar. O que antes parecia impossível agora era realidade. Ana não apenas havia superado os desafios financeiros, como também transformara sua fé em ação, ajudando outras famílias a encontrar dignidade e esperança. Luísa, por sua vez, continuava estudando e era uma das melhores alunas da escola. Em uma tarde tranquila, enquanto Ana ajustava o vestido de uma cliente, a menina chegou correndo com um papel nas mãos. Mãe, ganhei o prêmio de redação na escola, disse ela com os olhos brilhando. Ana pegou o papel e leu as palavras
palavras da filha, com o coração cheio de emoção. A redação tinha o título Minha Mãe, Meu Exemplo de Fé. No texto, Luísa descreveu como mesmo nos momentos mais difíceis, Ana havia encontrado força em Deus e transformado sua vida e a de todos ao seu redor. Eu só escrevi o que você me ensinou, mãe, disse Luísa, abraçando. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor João fez questão de destacar a história de Ana como exemplo para toda a comunidade. Ele terminou sua fala dizendo: quando enfrentamos desafios com fé, aprendemos que Deus não nos dá apenas o que precisamos, mas também nos capacita a dar aos outros. Enquanto Ana ouvia aquelas palavras, sentiu-se profundamente grata. Sua jornada não havia sido fácil, mas cada dificuldade havia fortalecido sua relação com Deus e com a comunidade. Após o culto, ela reuniu as mulheres que trabalhavam com ela e propôs um novo projeto: ensinar costura para jovens da comunidade. Ana queria que o ciclo de fé, trabalho e solidariedade continuasse para que outras famílias tivessem a chance de superar suas dificuldades como ela havia feito. A vida não é fácil, mas com fé, apoio e ação podemos construir um futuro, disse ela ao mundo com um sorriso. A história de Ana nos mostra que a fé não é apenas sobre acreditar, mas também sobre agir, mesmo quando tudo parece perdido. A força que ela encontrou na comunidade e em Deus transformou não só sua vida, mas a de muitos ao seu redor. Se você também acredita no poder da fé para superar desafios, compartilhe esta história com alguém que precisa de inspiração. E não se esqueça de deixar um comentário contando como a fé ajudou você em sua própria jornada. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas histórias emocionantes.